Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa primeira aula remota da disciplina de mecanização agrícola. Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo quando foi repassado que a gente iria retornar às atividades de forma não presencial. Fiquei imaginando como ministrar aulas de mecanização agrícola de forma remota, né? Mas confesso que, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz com a ideia, tendo em vista que a gente é desafiado todos os dias, e isso é mais um novo desafio para nós professores e para vocês alunos, certo? Então, a nossa primeira aula remota da disciplina de mecanização agrícola vai ser uma aula de revisão, né? Tendo em vista que vocês já estão aí há algum tempo sem ver os conteúdos que estavam programados no plano da disciplina. E hoje, para essa retomada das atividades, nessa primeira aula remota, eu vou estar fazendo aqui uma revisão para vocês do conteúdo que vocês já viram na sala de aula, no período de aulas presenciais aqui no IFMA, certo? Então, pessoal, esses assuntos eles já foram abordados nas nossas aulas anteriores, onde nós fizemos aqui uma análise cronológica sobre o histórico da mecanização agrícola no mundo e no Brasil, a conceituação e normalização das máquinas agrícolas, quais são as normativas que regem esse segmento, a classificação das máquinas agrícolas, o tipo de tratores, as funções básicas dos tratores, os componentes de um trator, dentre outros conteúdos que serão abordados nos vídeos posteriores, certo? Então, pessoal, fazendo uma análise aqui histórica, a gente, inicialmente, antes de adentrar no conteúdo de mecanização em si, é importante a gente fazer uma análise de como a agricultura evoluiu, porque todos nós sabemos que a mecanização está ligada à agricultura. Conforme a agricultura foi evoluindo, a mecanização também foi evoluindo, certo? Então, a gente sabe que, inicialmente, o homem ele vivia de forma nômade. Ele não tinha local fixo para morar, né? Para desenvolver suas atividades. E a agricultura foi evoluindo a partir daí. A partir do momento em que o homem deixou de ser nômade e começou a ficar em locais mais fixos para desenvolver suas atividades, né? Ele observou que as sementes das frutas que eles comiam germinavam, né? E a partir daí ele começou a praticar a agricultura. Ele passou a ficar mais fixo em um determinado local, com suas famílias, e desenvolver a prática agrícola, certo? Com o passar do tempo, é normal que fosse evoluindo essa agricultura, assim como em qualquer outra atividade, é normal que ela evolua. A agricultura foi evoluindo e, logicamente, que o homem veio aperfeiçoando as técnicas, os equipamentos que ele utilizava para praticar a agricultura, certo? Então, inicialmente, a mecanização ela era praticada ainda que de forma muito rudimentar, certo? Ou seja, o homem utilizava de pequenos equipamentos, né, para preparar o solo, fazer colheita, dentre outras atividades.
Então, o marco histórico aqui no século XVI ao século XVIII, nós temos que eram utilizados carros de boi, cavalos para fazer a tração, certo? Para a realização de atividade de preparo do solo, transporte de materiais, transporte dos produtos da agricultura, dentre outras finalidades, os quais esses animais eram utilizados. Nós temos aqui o surgimento dos primeiros arados de madeira, né? E a semeadura ainda era manual, né? O arado de madeira é utilizado para preparar o solo, para revolver o solo. Porém, a semeadura, o plantio, o transplantio, ainda era de forma manual. O cultivo, nesse período, era a base de enxada, e a colheita, geralmente, era manual ou com foice. Então, aqui já tem-se o surgimento da foice, que é um equipamento mecânico, faz parte do histórico da mecanização, que era utilizado aí na colheita. Outro equipamento também que faz parte da história da mecanização é o malho, né? Ele é utilizado principalmente aí para debulha de arroz, de trigo, de milho e de outras culturas. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa que mostra o transporte aqui utilizando carros de boi, certo? Então, ainda existe, é muito comum você, em alguns estados, como o Ceará, o Pernambuco, você ainda visualiza essa imagem em cidades mais interioranas, né? Em cidades onde já tem já a evolução da mecanização já é maior, você não observa tanto, mas ainda existe, certo? Aqui nós temos a tração animal no preparo da terra, né? Então, eles utilizavam animais com grandes forças, o cavalo, o muar, né? No caso é o burro, o próprio boi, para fazer o preparo do solo, né? Com auxílio desse arado, que no caso da imagem que vocês estão vendo, o senhor aqui está conduzindo. Então, aqui quem faz a força não é o homem, né? Quem faz a força aqui é o animal. O homem somente faz a orientação do corte da terra em profundidade, né? Então, é um marco muito importante aí para a mecanização agrícola, é a utilização da tração animal. Vale ressaltar, até hoje existe ainda essa metodologia. Algumas pessoas ainda utilizam, só que de forma não tem como se comparar com a mecanização da atualidade, certo? Aqui o arado de madeira, vocês já percebem que ele já tem aqui um componente do arado, já tem uma parte de ferro, né, na ponta do arado aqui. Então, esse arado é utilizado na tração animal, certo? Onde o homem utilizava para fazer o preparo do solo. Nós temos aqui a debulha utilizando o malho, né? Então, o malho é essa estrutura de madeira, onde tem 2 pedaços de madeira na ponta, e o homem, com sua força, fazia a debulha dos seus produtos após a colheita, né? Novamente aqui a debulha de arroz, utilizando malho, certo? Aqui entre os anos de 1776 e 1799, nós tivemos aí um melhoramento na colheita com a evolução das foices, certo? Em 1793, a descaroçadeira de algodão é inventada. Então, aqui é um marco muito importante para a mecanização, esse acontecimento que teve aqui em 1793, o surgimento da descaroçadeira de algodão.
é considerado aí um marco importante. Porque antigamente as pessoas faziam esse descaroçamento manual, né? Manual. E com essa máquina já facilitou mais ainda. Nós temos aqui, em 1694, Thomas Jefferson testa o primeiro arado com menor resistência, né? E em 1797 é patenteado o primeiro arado de ferro fundido. Outro marco importante aí da mecanização agrícola. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa da máquina descaroçadora de algodão, certo? Então, eles colocavam aqui algodão com os caroços, girava essa manivela, né? Girava essa manivela, como vocês podem observar aqui, e com isso ia separando os caroços do próprio material, né? Do algodão, das fibras de algodão, né? Que é utilizado aí para tecelagem. Nos anos de 1800, Jethro Welch inventa o arado com partes intercambiais, né? Aqui em 1834 nós temos aqui o surgimento do ceifador MC Cormick, onde ele é patenteado junto com as principais tentativas de colheita mecanizada. Então aqui você já percebe que houve a evolução nos equipamentos que é utilizado para preparar do solo, né? Com o surgimento aí dos arados, arado de partes intercambiais, o arado de disco de ferro fundido. E aqui, em 1834, já começa a ter evolução também nos equipamentos de colheita. E aqui, em 1837, John Deere e Leonard Andrews fabricam arados com lâmina de aço. Se nós destacarmos o John Deere aqui, é uma das grandes marcas hoje de tratores agrícolas, se não a principal, né? E aqui, em 1837, nós temos a máquina debulhadeira separadora de sementes, que é patenteada. Aí eu coloquei entre parênteses aqui a palavra cerveja. Por quê? Porque na Europa, quando surgiu essa máquina, ela era utilizada nas fábricas de preparo de cerveja. E nessa época aconteciam muitos acidentes com essas máquinas, porque os operários das fábricas operavam as máquinas geralmente embriagados. E aconteceram muitos acidentes, muitas amputações de membros, as máquinas às vezes engolia o próprio trabalhador, né, inteiro, às vezes. Então, teve muitos acidentes na época do surgimento dessa máquina aí, mas por conta que os trabalhadores trabalhavam, os operários trabalhavam embriagados, não por conta da máquina em si. Foi um marco muito importante para a mecanização agrícola. Aqui nós temos o ceifador MC Cormick, né, onde eram utilizados os animais para puxar esse equipamento, onde vocês estão vendo na imagem aí, o homem sentado, conduzindo os animais, e aqui o ceifador ia fazendo o corte da planta inteira, né, e jogando para este lado, né. Posteriormente, eles vinham recolhendo, mas aqui já foi uma evolução para a colheita, porque imagina você fazer a colheita manual de todo esse material. Com a evolução, o surgimento desse ceifador, essa atividade já foi sendo mais facilitada. Aqui, novamente, o ceifador Cormick, né? Aqui nessa imagem onde tem esses dois cavalos, e o homem aqui conduzindo os cavalos, e o ceifador fazendo a colheita. Aqui é uma atividade quase que completa, né? Se vocês observarem aqui. Aqui está uma imagem aqui do homem fazendo o preparo, certo? Aqui está o outro colhendo, né? Aqui já está o outro
colocando aqui numa carroça para transporte, e aqui um trator, né? Que acredito ser um trator aí, tipo aquelas locomotivas que funcionava para transporte de pessoas. Aqui nos anos de 1800, surge aí o nascimento da agricultura comercial. Antigamente, antes desses anos 800, era considerada aí a agricultura de subsistência, né? O homem produzia apenas para consumir e o excedente ele fazia aí troca, né? Trocava por outros produtos. Aqui já começou o surgimento da agricultura comercial. O aparecimento aí de tratores movidos a vapor, né? No caso da imagem anterior, que eu mostrei para vocês, a grade de molas e o início do plantio em linhas. Então, aqui já tem uma utilização de uma técnica, que é o plantio em linhas, certo? Começa o uso dos silos para armazenar a produção, popularizado o uso de poços artesianos. Então, aqui já tem o surgimento de máquinas para escavar os poços artesianos. Enfim, dos anos 800 para cá, houve uma grande modernização aí das máquinas agrícolas. Aqui o trator a vapor, eu citei para vocês, certo? Nos anos 90, começa o uso aí de grandes tratores nas lavouras. Pequenas colheitadeiras a motor são testadas. O primeiro trator de pequeno porte é desenvolvido. A agricultura americana troca o cavalo pelo motor, certo? Então, nos Estados Unidos, atualmente, e em outros países mais evoluídos, os animais já não são mais utilizados para esse fim. Como eu falei para vocês, no Brasil, ainda existe muitos povos tradicionais que utilizam desta tecnologia, mas a grande maioria daqueles que praticam agricultura moderna hoje, até mesmo o pequeno agricultor familiar, ele já utiliza aí de uma mecanização, né, de uma máquina mais evoluída, né? Aqui o primeiro trator de pequeno porte, aqui já não é mais um trator a vapor, é um trator a combustão, já utiliza o método de combustão para se locomover, certo? Já utiliza aqui o óleo diesel, certo? Então é um trator bem simples, mas que já foi um marco importante aí para a mecanização agrícola. E nos anos 2000, né, aí nós temos máquinas, o surgimento de máquinas altamente evoluídas. Um exemplo, nós temos aqui a Class Selection Q90R, uma máquina, uma colheitadora, que pode colher até 2 toneladas de milho por minuto. Apenas 2% da população americana trabalha no campo. Porém, a agricultura dos Estados Unidos é muito evoluída, certo? Os 2% conseguem produzir para abastecer uma grande quantidade do mercado interno, lá dos americanos. Só que existem alguns produtos que eles não conseguem produzir, e eles importam dos outros países. Mas o que eu quero destacar desse parágrafo aqui é o surgimento dessa máquina aí, Class Selection 590R. Uma máquina que consegue colher aí 2 toneladas de milho por minuto. Então, se você for imaginar, 2 toneladas de milho é muito, é uma quantidade muito grande que uma máquina consegue colher. E se você for comparar a colheita manual, quantos homens seriam necessários para colher 2 toneladas de milho? Bastante, né? Eu acredito que bastante.
nesse mesmo intervalo de tempo, 2 minutos. Certo? Então, dos anos 700 até os anos 2000, as máquinas, a mecanização passou por uma grande evolução, certo? Então, nós temos aqui a imagem ilustrativa da máquina da Lexon 590R, que é aí da marca da empresa Caterpillar, né? E, atualmente, a mecanização moderna facilita o trabalho na agricultura de todas as formas. Então, você tem máquinas bem evoluídas desde o preparo do solo para o plantio, você tem máquinas evoluídas para o manejo intermediário, vamos dizer assim, entre o plantio e a colheita. Nós temos aí máquinas que fazem pulverização, principalmente os tratores, pulverização com aviões, entre outras máquinas. E nós temos as máquinas para colheita, que também são máquinas bastante evoluídas. Nós temos o uso de máquinas automatizadas, que não precisam do operador para fazer a atividade em si. O uso de drones para fazer o monitoramento da lavoura, para fazer a aplicação de herbicidas, de inseticidas. O sensoriamento remoto, que foi muito importante também aí para as máquinas, para a evolução das máquinas, onde o sensoriamento remoto, as máquinas utilizam, né, aí de satélites para fazer o trajeto orientado na lavoura, seja para colheita, para reparo do solo, ou para outra atividade qualquer, né? Pequenos tratores para a agricultura familiar, nós temos, por exemplo, o tratorito, que é utilizado para o preparo de canteiros, né? Você faz a gradagem, faz a aração da área para preparar pequenas áreas. E grandes máquinas para o agronegócio. Então, existem esses dois eixos aí. Existem pequenos tratores para a agricultura familiar e grandes máquinas para o agronegócio. Mas o importante é vocês entenderem que a mecanização passou por essa evolução e hoje esses dois segmentos são atendidos no mercado, certo? Existem máquinas para os pequenos agricultores e também existem máquinas para os grandes produtores. Aqui um exemplo que é um trator automático, onde ele não precisa de operador, né? Simplesmente ele possui aí um computador de bordo, onde são colocadas todas as informações da atividade que ele vai realizar. Então, se ele vai fazer uma colheita, se ele vai fazer um plantio, ou se ele vai fazer um preparo do solo, existe um sensoriamento remoto, onde são colocadas aí as coordenadas geográficas desse computador de bordo, e ele vai fazer todo o trajeto orientado, sem a necessidade do operador, certo? Por sinal, uma máquina muito bonita, eu acredito que ela não está tão difundida ainda no mercado, mas ela já existe. Aqui, o uso de drones na agricultura, principalmente aí para fazer a pulverização e o monitoramento. Vocês imaginam, professor, um drone fazer uma pulverização. Pessoal, esses drones são drones enormes, não são drones como esses pequenos de gravação. Então, eles possuem aqui um recipiente, um reservatório, onde é utilizado aí, onde é colocado o produto químico que vai ser aplicado naquela lavoura. Então, são drones controlados remotamente, porém, que são drones com grandes potências, certo? Que são utilizados aí na lavoura, não são pequenos drones. Nós temos aqui o sensoriamento remoto, onde o operador coloca aqui as informações que são extraídas do satélite, né? As coordenadas do trajeto que ele quer que essa máquina perfaça ao longo da área, certo? Então, ele coloca, vai ficar controlando apenas o computador de bordo, e não a máquina em si. A máquina em si ela já está programada para fazer esse trajeto. O tratorito, que foi o exemplo que eu citei aí da agricultura familiar, que é utilizado para preparo do solo, certo? Existe uma controvérsia no uso desse tratorito, porque ele
tem causado alguns acidentes, né? O operador, na hora de conduzir, não toma todos os cuidados necessários e acaba que se machucando, tendo um acidente com esses tratoritos. Mas os casos são raros, mas existem, certo? Então, se você tiver a oportunidade de manusear uma máquina dessa, tenha bastante cuidado, utilize os EPIs necessários, luvas, uma bota mais resistente, enfim, todos os itens de segurança necessários. E aqui o agronegócio, que utiliza grandes máquinas bastante evoluídas aí para fazer as atividades na agricultura. Então, nós temos máquinas bem evoluídas para o preparo do solo, para as atividades intermediárias de manejo, que são as atividades de monitoramento, de controle de pragas, de controle de ervas daninhas e de colheita, certo? Então, a mecanização ela passou por uma grande evolução. Dos anos 700, 1700 até os dias atuais, certo? Então, pessoal, para o vídeo de hoje, vamos ficar por aqui, certo? O próximo vídeo, a gente vai falar sobre a conceituação e normalização das máquinas agrícolas, quais são as normas que regem aí esse segmento, certo? No mais, era isso. Eu desejo que vocês tenham bom proveito do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. As dúvidas, sugestões, vocês podem estar colocando nos comentários do vídeo, lá no canal do YouTube, que ao longo da semana eu vou estar tirando estas dúvidas, fazendo os esclarecimentos devidos para vocês, certo? Também eu quero aproveitar a oportunidade e informar para vocês que na descrição desse vídeo eu vou colocar um material complementar, que são 2 vídeos falando aí do histórico da mecanização, vídeos pequenos. Vou colocar um link de um formulário eletrônico que vocês vão acessar para preencher a frequência. Então, esse formulário ele vai ser a frequência. O formulário vai estar disponível somente por 24 horas, certo? Então, o vídeo será postado amanhã, quando for no mesmo horário da quarta-feira, eu vou retirar esse link do formulário. O formulário vai ser a frequência. Então, é muito importante que vocês assistam o vídeo, assistam os vídeos dos materiais complementares e façam o preenchimento do formulário, certo? Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom proveito desta aula. Os comentários, as dúvidas, colocam nos comentários. Se inscreva no canal. Tenham uma boa noite a todos e muito obrigado e até o próximo vídeo.